Deus é bom. E hoje nós estamos na nossa penúltima. Tá vendo? Ganhou estrelinha, cá, obrigada. Nós estamos na nossa penúltima palavra dessa série, que eu falei isso na semana passada, uma série que tem sido muito especial, muito confrontadora, mas tenho certeza que para todos aqueles que realmente pegaram essa palavra e não, como o pastor costuma dizer, né, não é sobre comer a semente, mas sobre plantar. Não é você vir aqui, entre aspas, comer dessa palavra e não mais vivê-la, não mais plantá-la ali para que realmente ela gere frutos. Mas é sobre realmente você pegar aquilo e diariamente você pedir para o Espírito Santo te lembrar o que eu ouvi, o que eu preciso mudar, onde eu preciso assumir o controle da minha vida, o que ainda está fora do lugar. Nós sempre teremos coisas para organizar na nossa vida, sempre teremos mudanças, sempre teremos que nos arrepender. Isso aí é até que Jesus volte. Mas todos os dias nós podemos ir melhorando 1%. Todos os dias nós podemos ir crescendo, ir evoluindo. Todos os dias nós podemos fazer algo diferente. Amém? E você pode ser sincero com você. Não vou te fazer lembrar do tema da semana passada, para a gente não passar por aquela situação. Mas você pode ser sincero com você de todas essas palavras. Será que realmente você escutou alguma que te fez ter um pontapé inicial de algo? Será que você escutou uma que te fez mudar em alguma coisa, que realmente te fez refletir? E não só refletir, porque você refletiu, puxa, que legal, que palavra boa, né? Mas não é para mim. Não, mas te trouxe uma reflexão e atitudes diferentes. Será que você consegue lembrar que palavra foi que mexeu com você, que não te deixou mais continuar sendo a mesma pessoa? Porque, sabe, gente, é tão triste quando nós não praticamos aquilo que nós ouvimos. Não praticamos a palavra. Fica tão desgastante para nós. Não para nós, pastores, para nós, pessoas. Porque nós vamos ouvindo. E aí nada muda, nada acontece, nada é transformado. Parece que tudo continua na mesma coisa. E aí a gente acaba falando que, puxa, mas será que é só comigo? Será que Deus não me ouve? Será que eu não estou ouvindo? Mas será que nós estamos colocando em prática da maneira como nós deveríamos? Sabe, o Espírito Santo, ele tem nos direcionado. E tem, cada vez que eu venho trazer algo aqui, ou quando eu estou pensando, refletindo algo sobre a igreja, vou compartilhar algo com as mulheres, tem sido tão claro a guerra que nós estamos enfrentando, não guerra nós somente, Projeto Vida Milano, nós, igreja, nós pessoas, seres humanos. Quantas pessoas estão realmente ouvindo a palavra, entra por um lado e sai por outro. E a palavra, ela não causa transformação nenhuma. É triste. E aí as pessoas falam, meu Deus, eu estava conversando com uma pessoa antes do meu WhatsApp travar hoje. Eu não sei porquê, meu celular está com memória cheia. Não sei por que acontece isso comigo. Não entendo. O pastor disse que é porque eu tenho foto desnecessária. Eu não acredito. Eu acho que são lembranças que a gente precisa guardar, entende? Não existe foto desnecessária. E aí eu preciso o quê? Passar para um HD para tirar do meu telefone. Aí meu WhatsApp parou de funcionar e não conseguia entrar mais no WhatsApp. Mas eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa veio conversar comigo, me relatando algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela. E ela me descreveu uma situação que ela estava muito revoltada com algo. E não é uma pessoa daqui, por isso que não tem problema de eu dizer. E ela estava muito revoltada com algo. E aquilo, ela veio descrever para mim exatamente um cenário em que ela já tinha vivido. Algo que ela já tinha feito. E eu falei, meu Deus, como o ser humano é, né? Porque nós somos muito bons em enxergar o que o outro faz. Mas nós não temos a mesma coragem de olhar para a nossa vida de igual modo. Porque eu poderia trazer para ela exatamente um exemplo igual do que ela já fez. Mas ela estava ali pronta para apedrejar uma outra pessoa.
mas sem olhar para a própria vida. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós estamos aqui pensando que essa palavra é para o vizinho, é para o fulano, é para o que está em casa, é para o que não veio, é para o nosso liderado, é para o nosso não sei o quê, com alguém que a gente está com problema. Essa palavra que você vai ouvir, ela é para você. E talvez sim, ela tocaria na vida de alguém que deveria estar aqui. Que pena que essa pessoa não está. Perdeu a chance de ser transformada. Mas não se apegue ao fato de essa palavra ser para quem não está aqui. Se apegue ao fato de que Deus está falando com você durante 6 semanas sobre este tema. E a pergunta que eu te faço é: você já assumiu o controle da sua vida? Você está há 6 semanas ouvindo sobre esse tema. Hoje é a 6ª. Você já assumiu o controle da sua vida? Ou você só está colecionando, ou se perguntando quando é que vai acabar essa série, quando vai ser a próxima série, ou você de fato entendeu tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? Só que não é sobre algo motivacional que você vai ouvir. Porque de fato, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos passar pelo dia mal. Nós podemos passar pela luta, nós podemos passar pela aflição, nós podemos ter coragem para enfrentar os nossos medos. Não é somente na hora do sabor de mel, tudo posso naquele que me fortalece. Não, é você se lembrar no seu dia ruim, no seu dia mal, no seu dia triste, na dificuldade, você diante do seu pecado, da sua falha, você olhar e falar: eu posso vencer porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é simplesmente você olhar para a glória, para a bênção, e eu tudo posso naquele que me fortalece, de um modo que traga um consolo para o seu coração, dizendo que, nossa, a sua vitória ela vai ser maravilhosa, porque você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Todas as coisas são todas as coisas. Então você pode vencer o seu pecado, você pode vencer a sua falha, você pode vencer você, que é já o defeito completo. Porque nós somos, né? O defeito todo está em nós. Eu sou meu defeito completo. Eu sou meu pecado completo. Assim como cada um de nós. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso me vencer. Você pode se vencer. Agora a questão é: você quer? Sabe, ultimamente nós temos escutado algumas coisas que às vezes o coração chora. De verdade. Às vezes o coração chora. E aí eu me pergunto: quando é que nós vamos acordar? Quando é que nós vamos nos levantar e falar: basta, Satanás, basta, basta? Porque eu não sei você, mas tem horas que eu olho para a minha vida e eu vejo que existem muitas coisas que elas são sim, situações que são maiores do que eu. Só que sabe qual é o nosso segredo? Nenhuma delas são maiores do que o nosso Deus. Só que isso é bonito, né? Ó que lindo, anota aí para você colocar lá no seu Instagram. Na sua legenda da sua foto. Só que anota isso para que você viva. Porque no dia mal, quando a situação chegar, você vai olhar e você vai falar: sim, ela é maior do que eu. Eu realmente não consigo. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque ela não é maior do que o meu Deus. Só que nós estamos limitando o nosso Deus. Estamos limitando o nosso Deus. Limitando a Ele a nossa capacidade. E a nossa capacidade ela é tão baixa. Quantas coisas podem nos fazer cair? Você sabe o que pode te fazer cair? Eu não vou te fazer essa pergunta. Eu sei o que pode me fazer cair. Em diversas situações, em diversas áreas, você também sabe. Só que do mesmo modo, você tem um Deus que para cada tentação, existe uma mão disponível para te puxar e falar: você não vai cair. Só que sabe qual tem sido a tendência do ser humano? Ai, Deus, eu até queria segurar na mão, mas olha que assim, nosso corpo foi pesando, quando viu, eita, não deu. Não, Deus, eu queria segurar. Queria mesmo. E óbvio que eu sei que muitas vezes a gente brinca, fala num tom de brincadeira sobre o culto de quarta, sobre a gente apanhar e coisas do tipo. Mas vocês entendem o tamanho do amor e da misericórdia que Deus tem conosco? Como Deus tem nos chamado para um lugar diferente. Como Deus tem nos direcionado. Como Deus tem sido específico. Só que sabe o que pode entristecer e muito o coração de Deus? É Ele enxergar que Ele está nos dando direcionamentos que não estão mudando em nada a nossa vida. É
como se a palavra dele tivesse vindo e indo sem causar nenhuma transformação. Pastora, mas meu Deus, o que eu estou te dizendo é que o Senhor, Ele está nos chamando para um lugar que Ele está nos chamando faz muito tempo. Faz muito tempo. E Ele está às portas. E não só pelo fato da nossa vida lá, porque todos nós temos esse intuito, chegar lá, amém? Mas o que nós temos feito da nossa vida enquanto estamos aqui? Como nós temos vivido a nossa vida enquanto nós estamos aqui? Quantas coisas ainda têm nos paralisado e têm nos feito desistir? Só que em contrapartida, aí é quando eu falo, coloquem amor nas minhas palavras. Porque se a gente de fato estivesse lendo e vivendo aquilo que a gente lê na nossa Bíblia, ou diz ler, aquilo que nós ouvimos na igreja, nós entenderíamos que a palavra do Senhor, ela nos motiva a avançar. E não numa coisa de, nossa, como somos gloriosos. Não desista, não pare. Quem é que vai chegar no final? É aquele que não desistir. Então, nos vencer a cada dia, vencer as nossas tentações, as nossas falhas, as nossas questões que às vezes não chegam a ser pecados, mas que nos atrapalham de viver em plenitude naquilo que o Senhor nos entregou. Ou ao menos está tentando nos entregar. E a gente não consegue viver porque existem coisas que parece que nós adotamos. E aí nós falamos, o meu problema, a minha doença, a minha questão, o meu não sei o quê, a minha não sei o quê. E aí nós já somos limitados dentro daquilo que nós tomamos posse. Porque é o meu problema. Porque agora virou moda, não porque nós temos falado sobre isso, mas é uma coisa que você abre o seu Instagram ou qualquer coisa aí que você vê na internet, todo mundo hoje fala sobre a questão do temperamento. O temperamento virou o quê? Uma muleta. Eu sou assim porque é o meu temperamento. Eu sou assim porque é o meu não sei o quê. Eu sou assim porque é a minha mãe, o meu pai, a minha avó e o meu não sei o que lá. Reis das desculpas. E aí nós nos apegamos porque a culpa tem que ser de alguém. Mas é duro olhar e falar, a culpa é minha. Dói. Porque se a culpa é sua, quem é que pode mudar? Vocês estão aí, gente? Boa noite, shalom, vamos começar de novo. Mas a palavra do Senhor, ela nos faz o quê? Ela nos encoraja a seguir, a prosseguir, a irmos para o alvo. E quando nós falamos de ir para o alvo, gente, não é somente o fato da salvação. A salvação, gente, a gente quer isso mais do que tudo, amém? Então esse daí já é o plano número 1, esse já é o foco principal. Porém, continuar prosseguindo para o alvo, continuar olhando para Cristo, continuar vivendo como Cristo viveu, envolve muitas outras coisas. E nós temos sido roubados, temos sido paralisados. Quantas pessoas estão como este povo aqui? Números 13. Eu vou ler do 26 ao 33, que fala assim. Eles retornaram a Moisés tinha enviado o povo lá para espiar a terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Legal, né? Flui leite e mel. Começou assim, então. Sabe aquela coisa, pastor, nossa, sabe o que é? Tudo uma bênção. É tipo assim, igual aquela coisa, uma pessoa do bem, nossa, de família. Olha, uma pessoa tão educada. Só falta Deus. É tipo isso. Contudo, o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Ainda existe gente com fé. Mas aí em contrapartida vem. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Aí aqui é a hora que a paciência ela já foi, né?
Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo, porque não basta ter a fé baixa, você tem que contaminar o outro. Não basta você ter uma visão errada da história, você tem que contaminar o outro. Eu juro que eu estou bem. Vocês se acertam com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. E disseram, a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Existe uma forma da gente ver o mundo, entendemos aqui, já lendo isso aqui, de ver o mundo, de viver no mundo, de nos posicionar, de nos relacionarmos com as pessoas, de lidarmos com as nossas tarefas diárias, com os desafios diários, que eles nos fazem, eles nos tornam reféns dessas condições, das condições que nós nos encontramos no momento. Então a gente olha para o cenário atual e se a nossa mentalidade é essa mentalidade, nós acabamos vendo, pensando, nos relacionando, lidando com as situações pelo momento. Então, se o momento é esse aqui, é quase aquela coisa, ver para crer. Se o médico disse, está dito, está aqui no papel, quem sou eu para contestar? Eu não sou ninguém, mas o meu Deus é. Não sei o seu. Então, a realidade, ela não pode ser o seu guia. A não ser que você esteja andando pela sua visão. Agora, se você está andando pela fé, se você está andando pela palavra, pelo direcionamento de Deus, a realidade não pode ser seu guia. Senão, você está limitando o seu Deus. Então, a forma como você se relaciona com as coisas, como nós vimos nesse texto, nos ensina que ou nós temos uma mentalidade de escassez, ou nós temos uma mentalidade de abundância. E quando eu digo escassez não envolve somente dinheiro, tá? Antes que diga, o que tem a ver o dinheiro na história? Não, mentalidade de escassez não tem a ver só com o dinheiro. A mentalidade de escassez, ela nos prende a uma vida de limitação. Então, qualquer coisa na nossa vida é limitada. Seja financeira, seja oportunidade, seja tempo, seja qualquer coisa. A mentalidade de escassez, ela te limita. Ela limita a sua fé, ela limita o seu modo de agir, ela limita o seu modo de pensar. Sabe, nós como pastores, nós lidamos com todos os tipos de fé, vamos dizer assim. Não deveria existir vários tipos de fé, porém existem. E é muito triste quando você vê pessoas que a fé delas é tão baixa, que graças a Deus não nos contamina, mas nos entristece. Você fala, como uma pessoa pode servir um Deus tão grande com uma fé tão baixa? E não satisfeito em ter uma fé baixa para si e para sua casa, tenta contaminar os outros. Como eu já falei, deu errado para você não significa que vai dar errado para o outro. Não aceitem isso. Não importa quem seja. Eu tenho um amor, um carinho por todos, mas uso uma pessoa como exemplo, a si, que conheço a si, a fé que conheço de um tempo. Amo as duas, tenho as duas como amiga, nós nos conhecemos de muito tempo. Se uma das duas vira para mim e fala, pastora, mas sabe o que é? Mas olha a realidade. Fala, com muito amor nas minhas palavras, a realidade de vocês, não é a minha. Aí só porque eu as amo muito, eu vou falar, é verdade, gente, vocês têm razão. Vamos ficar aqui quietinho. Vamos ficar aqui, é verdade. Não. Eu preciso transbordar aquilo que existe em mim. Só que sorrateiramente o inimigo, ele vai encontrando lugares e não satisfeito em paralisar uma pessoa, porque obviamente não é o plano dele, ele quer o quê? Vai paralisar o resto. Vai compartilhar o resto. Só que aí nós, com a nossa fé que dizemos ter, ao invés de vir e debater e falar assim, não, peraí que eu vou converter essa fé aqui, vamos acrescentar nessa fé, vamos edificar, vamos fazer alguma coisa, a gente o quê? Se paralisa. A gente, mas é chato, né? Não, mas nada a ver, ia ficar sem graça de falar para elas. E se elas não me entendessem? Quantas vezes você já não passou por isso? Não vou falar algo porque vai ficar chato, né? E aí depois no particular o seu espírito, ele queima do Espírito Santo falando, vai ficar chato. Só que agora com a pessoa errada que vai ficar chato. E aí você escolhe agradar as pessoas do que agradar a Deus.
E aí a sua mentalidade, ela vai se tornando uma mentalidade escassa, de limitação, de pessimismo. O povo é muito grande, a cidade não dá, mas pensa só, olha quanta gente, mas nós somos pequenininhos, eles são gigantes, eles são em muitos, nós somos em poucos. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mais uma vez. Eu e o pastor tivemos o desprazer de ouvir algo de uma outra pessoa, parceiro de ministério, diríamos assim. De fato, quando nós entramos aqui, nós estávamos em poucos. E a pessoa, ela teve eu digo audácia, porque eu achei que ele foi audacioso. De virar para o pastor e falar assim: nossa, mas por que Deus deu esse lugar para vocês? E não deu para mim? Vocês nem têm gente. Vamos trocar. Aí eu fiquei pensando se eu estava escutando aquilo mesmo, ou se eu estava meio maluca. Falei, será que eu bati a cabeça? Será que não é possível? Eu não estou ouvindo isso, né? Mas por que Deus entregou isso para vocês? Depois que a pessoa saiu, a gente ficou se olhando assim, e a gente ficou realmente tipo assim, a gente ouviu isso mesmo? Então você entende que a mentalidade de escassez, ela te move pelo momento? Vocês nem têm pessoas. Realmente, no momento a gente não tinha, mas hoje nós temos. Glória a Deus. Hoje nós temos cadeiras vazias, mas de domingo, tem domingo que a gente precisa acrescentar fileira. Glória a Deus. E se nós fôssemos movidos por aquilo que nós estávamos vendo no momento? E se nós fôssemos movidos, é verdade, olha, uma pessoa, não, é verdade, tem razão, coitadinho, por que Deus deu pra gente que a gente nem precisa, tinha que ter dado pra você. Não tinha não, porque se fosse pra você, Deus teria dado pra você, se deu pra gente é porque é pra nós. E é assim que você precisa se posicionar. Isso é uma mentalidade de abundância. Isso é uma mentalidade da provisão do Senhor. A mentalidade de abundância, gente, se você pensa isso, vamos desconstruir isso agora. A mentalidade de abundância não é eu tenho muito dinheiro, quero mais e está caindo dinheiro. Assim, tá uma caixinha. O que você pensa em abundância? Uma caixinha com dinheiro e está caindo dinheiro, caindo dinheiro. Não, a mentalidade de abundância é você viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. É você sair da escassez, é você sair da limitação, é você sair dentro daquela caixinha pequenininha, lembra da caixinha do dinheiro que o pastor contou lá de casa? É você sair daquela caixinha e você entrar num lugar para viver as coisas que o Senhor tem, não baseados no que nós vemos, baseados naquilo que Ele tem. Isso é mentalidade de abundância. Vamos desconstruir se você liga de súbito escassez e abundância sobre dinheiro. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Vai além. Então a desistência, essa conformidade, exatamente aquilo que nós vimos naquele texto. Muitas oportunidades que vão sendo perdidas, sonhos que vão ficando para trás, coisas que não nos permitem mudar de vida. A nossa história não muda. Quantos anos você tem dito que você vai começar um projeto? Você já sabe até qual é. Às vezes você tem ele no papel. Ele está prontinho para nascer. O que falta? Coragem. A ação. O passo. O próximo passo. O não desistir. A mentalidade de abundância. Sair da caixinha. Sair da escassez. Vocês entendem que vai além? Vai além. E de lá de cima Deus fica: eu já confiei. Aí a gente fica: ai, Senhor, fala comigo, eu já falei. Ah, Senhor, me direciona, eu já direcionei. Eu acho que eu já contei isso uma vez, que eu falei para o Senhor me dar um direcionamento para algo. E Deus tinha sido muito específico comigo sobre o andar, assim, né? Sobre as etapas. E eu não estava fazendo uma que Ele já tinha me falado para fazer. Mas eu queria a próxima. Para eu entender mais ou menos como é que eu tinha que fazer. E Deus falou para mim: se você não obedece nem o que eu já te mandei fazer, por que você quer saber do próximo passo? Talvez o Senhor tenha razão. Talvez. Não sei muito. Porque às vezes o Senhor ele já nos direcionou.
Só que nós estamos na mentalidade da escassez, na mentalidade da limitação, do pessimismo. Ah, mas eles são maiores. Ah, mas eles são melhores. Ah, mas eles estão em muitos. Ah, mas ele não sei o quê. E aí o nosso Deus ele vai ficando cada vez mais ali de cantinho, cada vez menor, cada vez menos possível para ele. E mais possível para tudo e todos, menos para o Senhor. Como nós lemos aqui. Todos os que vimos são de grande estatura. A terra devora os que nela vivem. Eles são mais fortes do que nós. Nós somos gafanhotos, é tipo assim, nós somos pequenininhos aos nossos olhos, ou seja, nós nos enxergamos assim, mas eles também nos enxergam assim. Como se isso fosse, sabe assim, tá vendo? Não sou só eu que me enxergo assim, eles também. Tá vendo a minha desculpa? Tá vendo aqui? Eu tenho uma base para isso, não sou só eu que me vejo incapaz, ele também. Você entende que ouvindo assim, você não se sente mal? Você deveria se sentir mal se você se vê dessa maneira. Porque às vezes o modo como você se vê, você coloca um pouco de flores. Você coloca um pouco tem ali, né? Tem um porquê, tem um motivo, tem toda uma explicação, uma justificativa. Mas não tem, gente. Não tem. A mentalidade dessa escassez, dessa limitação, ela nos nivela pelo menor. Ou seja, ela nos coloca no mesmo nível daquilo que nós julgamos ser o menor. Ela nos coloca no mesmo nível daquilo que você julga ser incapaz, impossível, inalcançável, inatingível. A mentalidade de escassez, ela te limita justamente àquilo que você está vendo hoje. Então, esse é o cenário, essa é a realidade. Para mim não dá, 2 mais 2 são 4. E é isso. E eu brinquei com isso na semana passada. 2 mais 2 são 4 na sua matemática, na de Deus não. Então, basta de limitar Deus. Basta de limitar Deus. Basta de viver numa mentalidade de limitação. Isso aqui não é sobre, nossa, vou sair daqui menosprezando tudo e todos ou com o meu ego muito grande. Porque não é sobre isso. Porque antes de você tentar convencer alguém lá fora, você precisa convencer a você mesmo de acreditar nessa palavra. Porque é muito fácil a gente chegar para alguém e falar, nossa, Patrick, larga esse trabalho, começa o seu negócio próprio, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se o Patrick virar para mim e falar, mas por que você não faz o mesmo então? Não, Patrick, é que comigo é diferente, entendeu? Com você é mais fácil, comigo é diferente. Não, Patrick, não fica preocupado, Deus vai prover aquela conta que está atrasada, aquela situação, o Senhor pode todas as coisas. Ué, mas então por que com você? Não, é que a minha situação já é um pouco mais difícil, entendeu? Minha situação, talvez Deus não queira priorizar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E esse tá tudo bem é só para esconder a nossa falta de fé, o nosso medo de confiar. Porque pode ser que eu confie e Deus faça. Mas pode ser que eu confie e Deus não faça. E isso não significa que a minha fé foi pouca. Isso significa que eu tenho que ser grato no sim e no não. Faz sentido para você? Se não fizer também, gente, vai ter que começar a fazer, entendeu? Porque Deus quer transformar a nossa mentalidade. Deus quer mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Essa mentalidade tem nos confundido. Sabe o quê? Aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos tem nos guiado. E nós falamos um pouco sobre isso nessas semanas. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos ser guiados pela palavra. Mas parece que a palavra ela não está sendo mais forte do que a realidade hoje. E eu falei sobre isso quando eu comentei na semana passada a questão de Deus nos trazer de volta. A questão de nós termos uma fé realmente mais viva, uma fé mais profunda, uma fé verdadeira, que parece que a nossa fé estava sendo perdida. Nós precisamos enfrentar as situações da vida, a começar de nós, porque você precisa se enfrentar. Você tem que se enfrentar? Eu tenho. Você tem que se enfrentar? Você tem que olhar e falar assim, aqui não está podendo, não vai poder agir assim, não vai estar podendo matar esse, não vai estar podendo responder assim, não está podendo chutar o balde, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, tem que se limitar a isso, tem que... Todos os dias nós enfrentamos nós mesmos. Mas precisamos enfrentar nós mesmos baseados em quê?
em nós, naquilo que nós achamos que nós podemos, conseguimos ou não. Não. É com a ferramenta que o Senhor nos dá, através da palavra, através da fé. Senhor, eu não posso nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso me vencer, então eu posso fazer, então eu posso acontecer. Amor, pega aqui para mim, por favor. Então eu posso, porque eu posso todas as coisas, obrigada, naquele que me fortalece. Não é sobre a gente ficar ali esperando que Deus faça sem a gente fazer a nossa parte. A nossa capacidade, vocês já estão cansados de saber disso, não é nossa. Ela vem de Deus, mas creiam nisso. Deus te capacitou. Eu já contei isso, mas eu nem sei se eu já contei num culto. Que a primeira vez que eu preguei aqui na Itália, literalmente a primeira vez, a pastora Sandra, ela me convidou para pregar e foi, eu não lembro se era durante ou se era pós pandemia. Só sei que nós estávamos com um culto de quarta-feira online, lá em Rozzano ainda. E aí ela virou para mim, não era pós, porque já estava tendo culto de domingo presencial. E ela me chamou e falou, Tayla, que eu ainda não era pastora. Aí, Tayla, deixa eu te falar uma coisa, preciso falar com você depois do culto. Tá bom. Acho que ela vai me entregar alguma profecia, né? Em nome de Jesus, que seja algo bom, tô esperando. E eu sempre o quê? Vamos pro Brasil. Agora ela vai falar que eu vou embora pro Brasil. E aí, ela chegou pra mim, ela falou, na quarta-feira você vai fazer o culto, tá? Falei, não vou não, tá? Ela fez, vai sim. Falei, não vou. Só que detalhe, a igreja de Rozzano, a gente fazia tudo em italiano. Eu falei, mas então, pregar significa pregar tudo em italiano? Ela, Falei, não. E aí ela não me deu a opção de se eu ia decidir ou não. Ela falou, olha, para te ajudar, ela pegou a Bíblia dela, me deu. Ela falou, minha Bíblia é italiano, você estuda pela minha Bíblia e vai dar tudo certo, tá bom? Ela virou as costas e foi embora, bem tranquila. Daquele domingo, se era o quê? Meio-dia? Eu não tive paz até quarta-feira acabar aquele culto. Eu não dormia. E ele falava, meu Deus, aí eles falavam no telefone, ele falava, pastor, essa menina, ela vai ter um treco, e ela morria de rir. Eu falava, pastora Sandra, ri. E eu falei, não, pastora Sandra, vamos fazer um combinado, eu prego. Tá, eu prego. Deixa uma das meninas traduzirem, ou a Fer, ou a Letícia, por favor, não, só isso que eu te peço, deixa uma delas traduzirem, eu falo em português, elas falam italiano. Aí de tanto que eu enchi o saco dela, tá bom. Falei, então tá bom. Aí falei com elas, falei, eu vou escrever a palavra em português, vocês traduzem para o italiano para mim, porque vai que eu vou traduzir no Google, a palavra não é a mesma, eu falo alguma besteira. Tá bom. Fiz a palavra, mandei para elas traduziram. Só que naquilo, quando eu falei com a pastora Sandra sobre isso, ela começou. O Espírito Santo aqui dentro, sabe? Não vai não. Não vai ninguém traduzir não. Eu falei, vai sim, que a gente já resolveu esse assunto resolvido, que voz é essa? Quem fala? Te repreendo. Vai sim. E aquilo me incomodando, mais do que eu estava incomodada de ter que pregar, foi o fato de eu ter que pedir a tradução. Aí eu falei, olha meninas, espera aí, que eu não tenho certeza se eu vai precisar de tradução. O culto começava às 8. Aí ela, 5, tá, eu preciso saber, porque eu preciso me organizar. Peraí, já falo. 5:30, tá, eu já falo. 6, 6:30. Não, peraí, que já eu falo. 7:30, tá, vai começar às 8, a gente vai fazer a tradução ou não? E eu, meu Deus, o que eu faço? Porque agora minha resposta vai guiar tudo, eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu não tenho capacidade. Eu falei, pastora Sandra, eu vou fazer, vou falar. Vai durar 10 minutos, e eu não quero saber da senhora brigando comigo, hein? E ela fez, que dure 5. Deixa Deus trabalhar. Falei, não, gente, tá bom, eu falo. Aí, eu escrevi lá, tudo de italiano. Shalom, boa noite, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui. Escrevi tudo assim, que era para eu ler. Falei, não vou confiar no meu italiano, né? Não sabia falar italiano. Falei, vou confiar no meu italiano. Aí, o tema que... Aí vem o Deus dos detalhes. A palavra que Deus me deu. Quando Deus chama, Deus capacita. Esse era o tema da palavra. Preguei,
o que eu falei, não faço a mínima ideia. Se foi bom, vocês vão ficar aí se perguntando, porque eu não faço ideia. Acabou, ela me ligou. Eu falei, pastora Sandra, eu nem olhei o relógio, eu nem sei quanto que foi, eu não sei como foi. Meu Deus do céu, eu falei, pastora Sandra, ela, você viu quanto tempo durou a live? Eu fiz, não vi. 10? Ela fez, 40 minutos. Falei, pois foi, 40 minutos. E ela falou, 40 minutos. E o que eu recebi de mensagem naquela noite? O tanto que essa palavra falou comigo. Mas parecia que eu tinha, assim, nossa, tirado um caminhão das minhas costas. E o que eu quero dizer? Nós colocamos limitações em nós que Deus nunca colocou. Muitas vezes Ele nos chama. E sim, quando Ele chama, Ele capacita. Isso não significa que a gente não tem que se preparar. Isso não significa que a gente não tem que se organizar, se estruturar. E o que eu quero dizer de se estruturar? Não é sobre a gente ter... Eu não tinha propriedade naquele momento para falar. Eu não poderia nem fazer um comentário além do que estava escrito. E eu queria. Vocês já me conhecem, sabe que eu gosto de uma conversa. Eu não podia nem dar um exemplo que não estava escrito ali, porque eu não sabia falar. Então eu me preparei, eu me organizei. Mas dentro daquilo, se eu falei o que não estava escrito, eu não sei te dizer, porque foi realmente o Espírito Santo que conduziu. Eu não tinha a mínima estrutura para falar 40 minutos em italiano sobre a palavra. Mas quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Agora a questão não é só a gente se apegar ao fato de que Ele nos capacita. Nós cremos que Ele nos capacita. Nós fazemos, porque eu só posso te falar com propriedade que quando Ele chama, Ele capacita, porque todas as vezes que Ele chamou, mesmo com medo, eu fui. Eu poderia ter tido a tradução. Era o caminho mais fácil. E dali o Espírito Santo já estava trabalhando em mim, para coisas maiores que eu teria que confiar nele no futuro. Aquilo ali era pouco, perto do que eu teria que confiar a Ele no futuro. Só que lá, Ele já estava me trabalhando. Então a questão é, o Senhor te confiou algo. O Senhor te chamou para algo. Só que será que você realmente crê que Ele te capacita? Ou a sua visão da escassez, a sua limitação tem te impedido de viver o que Ele te entregou, o que Ele te confiou e de você assumir o controle da sua vida? Você entende? Entende? Então, o Senhor, Ele deseja que a gente viva grandes coisas nessa terra. Ele deseja que a gente viva tudo aquilo que Ele nos criou para vivermos. Agora, olha para a sua vida. E isso eu não quero dizer que exista vida melhor ou pior aqui em comparação. Mas olhando para a tua vida hoje. Foi para isso que o Senhor te criou? Não é para mim que você tem que dizer. Diga para você. Diga para o Senhor. E eu gosto de reforçar isso porque, infelizmente, muitas pessoas às vezes se confundem. Quando eu faço essa pergunta, não é sobre você pedir as contas do seu trabalho para você viver para a igreja. Tem uns que Deus vai fazer. Tem outros que não. Você vai continuar no seu trabalho. Porque através do seu trabalho você vai abençoar a igreja. Você vai abençoar outras pessoas. Você vai ser recurso. Então não são todos que vão ser convidados a abrir mão do seu trabalho e viver da igreja. Então não coloque neste lugar. A não ser que o Espírito Santo já tenha te dito algo. Aí, amém. Mas o que você vive hoje? Você olha para a sua vida hoje, você entende que quando o Senhor estava te tecendo ali no ventre, e quando Ele estava com os pensamentos mais altos do que os seus, escrevendo todos os dias da sua vida, essa era a finalidade que o Senhor te criou. Eu não estou dizendo por um momento, porque existem muitas coisas que nós passamos por um momento. Mas existem coisas que talvez nós estejamos passando por muito tempo já. E que já está na hora da gente se mover. E que já está na hora da gente mudar. Então você vai poder responder isso para você. O que você vive hoje? Tá tudo bem? É aí que Deus te quer? É dessa maneira que o Senhor realmente idealizou para que você vivesse aqui? Eu quero te dizer algo. Lugares, os piores que possam existir, eles podem ser transformados quando chega um homem e uma mulher de Deus. Você crê nisso? Você pode estar no pior cenário. O seu trabalho pode ser o caos. Você pode estar perto de pessoas, mas quando você chega, você precisa trazer algo diferente. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com o pastor, ele sempre, na verdade assim, ele sempre foi essa pessoa desde quando a gente se conheceu.
Ele sempre deixou muito claro, gente, vamos falar de coisas e não de pessoas. Porque muitas vezes você está conversando com as pessoas e você está falando de coisas e o rumo vai sendo outro e do nada surge um comentário de uma pessoa. E nós passamos por uma situação meio esquisita por esses tempos. De uma pessoa que começou a falar de uma outra pessoa que a gente conhece, mas não tem nada a ver com o nosso meio. E a gente ficou meio sem saber o que fazer, conhecendo ele como eu conheço ele. Peraí, gente, que eu vou no banheiro. Ele levantou e foi embora. Me largou sozinha. A gente não conversou sobre isso, mas ele saiu assim, foi embora e eu lá, tá, né? E às vezes nós vamos sendo colocados em situações, mas às vezes nós vamos sendo contaminados por aquilo. E quando você menos percebe, você está dando sua opinião, que não deveria dar sua opinião, coisa nenhuma, guarda ela para você. Guarda ela para você. Sabe para quem interessa a sua opinião? Para ninguém. Guarde ela para você. Mas aí a gente vai sendo contaminado ao invés de contaminar. Ao invés de trazer algo positivo, a gente vai sendo contaminado. Limitações de pessoas pequenas que não cresceram em Cristo. Vamos sendo levados pelo ambiente, vamos sendo levados pelo momento. E isso vocês entendem como serve para tudo, para todas as situações. Não é só sobre você avançar, crescer, conquistar. É sobre você ser uma pessoa melhor todos os dias. É sobre você se vencer e vencer a sua carnalidade todos os dias. É sobre você estar aqui e escolher, ouvir e viver o que está aqui. Não interessa como estão as coisas, não interessa se o frio está muito forte, se está muito calor, se está funcionando a estufa, se não está funcionando a estufa. Me importa ir ali, receber, Senhor, porque eu preciso. Porque se eu não me vencer, Pai, eu vou ser vencida e aí vai ser ruim. A nossa mentalidade ao vir aqui tem que ser uma mentalidade de abundância. Receber a palavra, viver a palavra, ser transformado pela palavra, transbordar a palavra, para que assim a gente possa alcançar outras pessoas. Isso é assumir o controle da vida. Mas às vezes nós estamos aqui, a gente sabe se a igreja estava suja, a gente sabe se a estufa estava funcionando, a gente sabe se a cadeira estava torta, a gente sabe da roupa do irmão, a gente sabe de tudo que está acontecendo no ambiente. Pergunta o que a pastora falou. A pessoa não sabe. Pergunta qual foi o tema da palavra da semana passada. Não sei. Mas eu sei dizer o que o outro estava fazendo, o que o outro estava deixando de fazer. Vocês entendem como são detalhes? Coisa pouca. Coisinha, pouquinha. Mas que rouba o que você veio receber. Rouba o que Deus pode estar tentando fazer na sua vida há 6 semanas, há muitos anos, há muito tempo. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E essa mentalidade de escassez, ela produz em nós, quando nós estamos diante de um cenário difícil, ela produz em nós uma baixa estima. Uma baixa autoestima. Nós somos pequenos, desprezíveis, insignificantes, como foi que aquele povo se via. E eles ainda vinham, contudo, o povo que lá vive é poderoso. As cidades são muito grandes, as cidades são fortificadas. Em contrapartida, o que eles estavam dizendo? Eles são poderosos, nós não. As cidades são fortes, não tem o que a gente fazer. Eles são muito grandes. Olha, nós, pequenininhos, gente, o que a gente quer? Pode fazer nada. O modo como eles se viam. Como você tem se visto? Porque você não vai conseguir viver o que Deus tem para você se você continuar se vendo como o menor, o desprezível e o insignificante. E isso não é sobre, nossa, o ser humano ser o mais, ser o melhor. Não. É sobre você se olhar como Deus te olha. É sobre você tomar o controle da sua vida e não mais ser paralisado pelas palavras do inimigo que te paralisam. Literalmente te paralisam. Porque a visão que você tem sobre você, ela vai refletir. Se você se vê como menor, pode ter certeza. As pessoas que estão ao seu redor se tornarão iguais ou piores. Porque você se vê assim. E você não vai ver as pessoas que estão ao seu redor melhores. Você vai dar um jeito de julgar. Você vai dar um jeito de diminuir. E quando alguém maior do que você aparecer, antes de talvez dar o braço a torcer como, é verdade, uma pessoa, primeiro você vai encontrar tudo que você possa falar de negativo daquela pessoa.
Porque o que você vê de você, você reflete. Você põe para fora. Não tem como ser diferente. Você, com essa baixa estima, você vai desconstruindo aquilo que o Senhor tem construído ao seu respeito. E o que eu quero dizer sobre isso? Dia após dia, o Senhor vem trazendo cura, libertação, transformação, mudando a nossa visão a nosso respeito. Aquilo que nós vivemos no nosso passado, que não precisa ser moldado, o nosso passado não precisa moldar o nosso hoje. O que os nossos pais viveram, quem os nossos pais foram. Se vocês estão acompanhando todo o trajeto, e nem é só essa série. De muito tempo o Senhor tem vindo nos transformando quanto a isso. E isso precisa nos transformar. Porque se com todo este tempo nós não estamos sendo transformados, então a voz que nós estamos ouvindo não é a voz do Espírito Santo. Entende que a voz do inimigo, as nossas emoções, a nossa própria voz interna, da nossa falta de autoestima, ela tem ditado os nossos dias. E isso pode desconstruir essa imagem que Deus está tentando trazer. Você é minha imagem, você é minha semelhança. Eu te criei, eu te formei. Eu sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Eu sei o que eu tenho para você, confia em mim. Só que o modo como nós temos nos olhado tem nos feito realmente olhar para lá para fora. Ai, não, eu sou muito pequeno. Tudo é muito maior, tudo é muito melhor, tudo é muito nossa. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu falo de nós, porque é de quem nós podemos falar. Não existem tantas como no Brasil. Mas existem outras igrejas na Itália, não existem? Igrejas evangélicas. Maiores do que a nossa, não existem? O Morada estava onde? Isso aqui não é para esfregar na cara de ninguém, não, porque a gente não precisa disso. Mas isso aqui é o modo como a gente se olha. É o modo como a gente vê. É o modo como a gente enxerga o que Deus entregou para nós. Porque olhando friamente, nós poderíamos ter escutado tantos conselhos que nos foi dado. A igreja não tem estrutura. Não dá para a igreja. Não dá. As pessoas estavam erradas? Não, essa é a realidade. Quem estava aqui sabe o calor que a gente passou nesse lugar. Mas de todas as igrejas que eles passaram, a qual eles têm falado bem no Brasil, é a nossa. A ponto dele voltar, mandar uma mensagem. Isso não é sobre a pessoa. Vocês entendem onde eu quero chegar? Pouco me importa a pessoa, com todo respeito ao que ele construiu. A questão não é sobre o luxo, a fama, a glória. É sobre, olha o que Deus pode fazer quando Ele quer fazer. Quando Ele confiou, quando Ele chamou, Ele capacitou. Quantas e quantas pessoas que passam por aqui. Eu não sei se você é fã de futebol. Eu sim. O dia em que eu vi o meu filho sentadinho aqui do lado do Ricardo Oliveira, eu estava assim, tipo, meu Deus. O homem do lado da estufa, a gente não tinha teto, a gente não tinha nada. A igreja só pelo caos. E eu falei, meu pai, o que esse homem está fazendo aqui? Que estrutura que a gente tem para receber esse homem, meu Deus. E eu falava para ele, Ricardo Oliveira está aqui. Olha quem está aqui. E a gente ficava como duas crianças. E não é sobre a pessoa, mas é sobre o que Deus, não interessa se não tem estufa, se não tem teto, se está frio, se está calor. Se Deus está no negócio, Deus está. Olhe assim para a sua vida. A sua igreja, ela não tem que ser um lugar onde você entra e sai e nada muda. A sua igreja tem que ser algo de inspiração para você. Não tem problema não de você falar, meu Deus, se a igreja cair nos pedaços, recebeu quem recebeu, o que o Senhor não pode fazer na minha vida? É sobre isso. É sobre isso. Se a igreja no começo da obra viveu tudo que viveu, se hoje nós chegamos até aqui, se nós passamos o perrengue que foi e Deus fez, é porque Deus está no negócio. E se Deus está no negócio que se chama sua vida, o que é que não pode acontecer? Agora, o que precisa ser mudado definitivamente é a mentalidade. É a mentalidade. Sim, existem lugares onde a nossa fé ela é desafiada. Onde a nossa perseverança é colocada à prova. Talvez esse ambiente seja a sua casa. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro de lugares onde ela tem a fé e todo o resto tem o balde para ir jogando assim em cima da fé.
Às vezes você tem que lutar contra tudo e todos. E eu te parabenizo por isso, porque não deve ser fácil. Porém, o que eu preciso que você entenda é que você tudo pode naquele que te fortalece. Seja qual for o desafio. Se você olha para você como um filho de Deus e Deus me colocou neste lugar para fazer a diferença. E quando você entende que não é sobre, meu Deus, olha, eu tô aqui, o Senhor me trouxe até aqui, mas olha, Pai, me tira desse lugar. Ou você pensar, meu Deus, eu tô aqui. Se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui é porque tem um propósito. Então eu só saio daqui quando o propósito for cumprido. Tem uma diferença. Existe uma diferença do peso que você vai carregar nos seus dias. Você precisa olhar com os olhos de Deus para você. Não me interessa. Não me interessa se um diz que eu não posso, se o outro diz que eu não posso. Deus disse que eu posso, então eu posso. Deus disse que vai dar certo, vai dar certo. Uma vez nós ouvimos algo que aquilo, depois que a gente ouviu, realmente para mim fez muito sentido e me trouxe mais força. E a pessoa falou assim para nós: nunca esperem que as pessoas comprem a visão do pastor. Porque só vê o que o pastor vê aquele que recebeu o que o pastor recebeu. Porque foi esse o exemplo, porque a conversa era sobre isso. E é verdade. Eu não posso fazer o meu marido crer naquilo que Deus me deu, porque Deus deu para mim. E aí, pastora, mas ele não vai me apoiar? Se ele não me apoiar, Deus deu para mim. Quem tem que confiar? Eu. Quem tem que ir até o fim? Eu. E eu, com todo amor do mundo, eu vou falar, meu amor, você não entende. E tá tudo bem, que o Espírito Santo fale com você, mas eu não vou deixar de fazer o que Deus me confiou. Só que aí, como a gente fica meio tendencioso a cair, porque é muito grande, é muito difícil, é tudo mais. Então, gente, eu só não faço porque não tenho apoio lá em casa aí, né? Meu primeiro ministério é minha família, eu não posso gerar essa confusão lá em casa, né? Sabe como é? Ao invés de falar, Espírito Santo, você que me entregou, eu não posso com as minhas mãos mudar o coração dele ou dela, mas o Senhor pode. Então, para a gente estar alinhado, precisa fluir. Tem uma diferença, né? E eu já contei esse exemplo, cansei de contar exemplo para as mulheres. E aqui, quando o pastor me falou que ia pedir as contas. Você confia em mim? Confio. E de fato eu confio. Quando a gente desligou, eu falei, Espírito Santo, eu confio. Mas que ele esteja ouvindo a tua voz. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas você sabe. A gente não tem onde cair. Se cair, racha a cabeça. Mas o Senhor sabe. Se ele estiver ouvindo a sua voz, eu tô aqui. Agora, se ele não tiver, pelo amor de Deus, que esse menino fique mudo no dia de hoje para ele não pedir essas contas. E ele voltou em casa, e aí? Meu último dia de trabalho é dia tal. Glória a Deus. Se ele pediu, o Espírito Santo permitiu. E amém. E glória a Deus. Nós temos a quem recorrer, mas a gente não recorre. A gente se desespera, a gente chora, a gente esperneia, a gente desiste. Mas a gente não recorre ao nosso amigo Espírito Santo. Eu não posso fazer nada. Eu ia ser a pedra de tropeço para depois o Espírito Santo vir me cobrar de mim? Eu não. Pois bem, Espírito Santo, se ele estiver errado, vai lá. Que eu não tenho nada de ver com isso. Agora, se ele estiver certo, amém. O Senhor está no controle de todas as coisas, só tranquiliza o meu coração. E assim a gente segue. Estamos aqui até hoje. A mentalidade de escassez, ela produz em nós um senso de incapacidade. Aí é aquela coisa, eu não mereço. Eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. Isso não é para mim, esse não é o meu lugar. E você contamina as pessoas. Contamina. Porque é o que você tem. Aí o que aqueles homens disseram? Não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. Era óbvio. Talvez ali ele olhava e falava, minha filha, isso aqui é só você olhar. Ok. Só que na sua vida tem algo diferente. E esse algo é chamado de Deus. Esse algo é Jesus. Esse algo é o Espírito Santo. Então tá bom, pode ser até maior que você. Concordo, mas não é maior que o seu Deus. Essa questão, essa situação, que seja um problema, que seja um pecado, que seja algo palpável, que seja algo emocional, seja o que for, porque essa palavra ela diz respeito a tudo. Pode ser maior do que eu e você, mas não é maior do que o nosso Deus.
Só que uma das maneiras que o inimigo tem encontrado de paralisar as pessoas é nessa mentalidade de escassez. É nessa mentalidade limitada de dizer à mente da pessoa o que pode e o que não pode. O que dá para acontecer, o que não dá para acontecer. O que dá para fazer, o que não dá para fazer. O que dá para você viver e o que não dá para você viver. Sabe o exemplo que o pastor já disse? A sua gasolina dita se você vai na igreja, na quarta, no domingo, se você vai fazer as coisas da igreja. Porque a sua fé tá tão pouco, ao invés de você falar, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas vai, porque eu vou na igreja na quarta, eu vou no domingo, eu vou na sala de oração. Inclusive, sexta-feira vai ter sala de oração. Não importa, tá faltando, mas vai dar. Vocês já ouviram a história, essa daí eu não vou contar, que vocês já ouviram mesmo. O pastor já contou várias vezes de quando a gente foi levar o Bruno e a Si na casa deles e a gente estava com o dinheiro contadinho da gasolina. Não tinha nada e ainda ganhamos um Mac de almoço. Glória a Deus. Que Deus prospere. Venham mais Macs. Não, agora sushi, né, meu amigo? Aquele risoto, aquela coisa. Então, a mentalidade precisa mudar. Pastora, mas é a realidade. A realidade está ali. E eu não estou falando para você, meu Deus, ser um sonhador que não pensa nas consequências. Mas é você mostrar, Senhor, a realidade é essa. Mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. E aí, como é que vai ser? O cômputo não é seu de fazer o milagre. É por isso que você sofre. Porque você quer fazer o milagre. Mas o milagre não é você que tem que fazer. Você ora por Deus que faz milagre. Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro. Mas o milagre não é você que faz. No Thanksgiving, se tudo der certo, a gente vai ter um testemunho de uma pessoa. Que aí eu espero que quem esteja aqui, você vai ser muito abençoado com esse testemunho. E aí você vai entender. Um Deus que faz milagre, porque aquele testemunho é um milagre. De coisas do dia a dia. De coisas cotidianas. Que você olha e você fala, não, mas olha aqui. É assim, é assim e é assim. E Deus falando, puxa, pois era agora que era a hora de você ver minha mão. E você escolhe acreditar naquilo que você vê. Só que entra em contradição com aquilo que você lê. E aí entra em contradição com aquilo que muitas vezes você prega. Aí você só prega, mas você não vive. Você só incentiva as pessoas, mas você não vive. Você só escreve, mas você não vive. Aí tem alguma coisa que não bate. Porque é mais importante do que aquilo que a gente fala, do que eu vir aqui e mostrar para vocês uma grande coisa, é você olhar lá na minha casa e ver se minha fé é essa mesmo. É ver se a minha vida é pautada nisso que eu prego. Porque senão vão ser só palavras. Só palavras. Se a gente não viver, a gente nunca vai viver algo diferente com o Senhor. Nunca. E isso está disponível para todos nós. Quantas vezes o inimigo já não tentou te convencer diante de uma decisão? De que talvez você não era merecedor porque você é pequeno, né? Você não pode. Talvez diante de uma decisão, você não era capaz, você não iria conseguir. Ou aquilo não era possível, não para o momento, mas se Deus quiser, Ele vai trazer uma nova oportunidade. Deus falando, eu quero. E eu quero fazer o milagre agora, não numa próxima. Porque o amanhã não te pertence, pertence a mim. E eu sei que quando você está pedindo esse amanhã, você não vai chegar. Eu não sei se você consegue olhar para tudo isso e falar, Deus, obrigado por me amar. Porque olha o tipinho que eu sou. E o Senhor ainda me ama. Ainda tem paciência comigo. Ainda me dá a chance de tentar de novo. Ainda me dá a chance de estar vivo uma nova vez para poder tentar mais uma vez. A gente tem que agradecer o amor de Deus, mas de uma maneira, a paciência e a misericórdia. Ainda bem que eu não sou Deus. Sorte a nossa. A gente ainda vai conversar sobre o fato que você me deixou sozinha naquela conversa, camarada. Você está achando o quê? Que eu me esqueci? Eu tinha me esquecido por um tempo. Mas não por 2, só por 1. Essa mentalidade de escassez, ela produz em nós uma insegurança. Porque ela faz com que a gente se sinta intimidado, acovardado, com medo. O bendito medo que já foi embora, né? Em nome de Jesus. E se não foi, ele já foi. Ele não tem espaço mais não, pelo amor de Deus. Senão toda quarta a gente vai orar pela mesma coisa, misericórdia. Aí daqui a pouco Deus vai falar, vocês estão de brincadeira comigo? Vamos renovar aí o deserto, porque o deserto é o mesmo. Entra ano e sai ano é o mesmo deserto, entra ano e sai ano é o mesmo deserto. Nem para ser um novo.
Aí Eli fala o quê? A terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. O medo, ele sempre traz essa sensação de estarmos paralisados. Sempre. O medo, ele vai trazer a sensação de que nós somos menores, de que nós não podemos, de que nós não conseguimos, nós somos intimidados, e ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até te paralisar, até te consumir, até te aprisionar. E aí você não se move por medo. Aí você não toma decisões por medo. Você não avança por medo. Você não retrocede, porque às vezes avançar é retroceder. Você não retrocede por medo. Você não faz nada por medo. E aí você continua no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa. Vivendo os mesmos dias, os mesmos problemas, as mesmas questões, os mesmos sonhos. Que sonhos se foram? Porque você não avança para alcançar os sonhos. Frutos do medo. E o medo, ele não nos protege, como o nosso cérebro pensa. Porque, de certa forma, o medo, ele é bom sim. Porque ele vai fazer o quê? Ô, criatura, não se joga daí de cima que não vai dar bom. Verdade? Vem aquele medo, vem aquela coisa e vem o quê? A noção, né? Que se eu me jogar não vai dar bom. Só que aí o medo, ele vai encontrando espaço, porque à medida que ele entra, ele vai crescendo, ele vai se multiplicando, ele vai indo. E aí existe uma frase que eu sempre falo e ensino em algumas situações específicas, mas que diz assim: aonde você foca, expande. E quando você começa a focar no medo, ele começa a expandir, porque aí o medo é a mesma coisa, e isso serve para qualquer coisa. Aonde você foca, aquilo expande. É a mesma coisa, sabe quando você quer comprar um carro vermelho? Você só vê carro vermelho. Você nunca viu o carro que você queria na rua vermelha. Você achar, você decidiu que você quer aquele carro vermelho, onde você passa tem aquele carro vermelho. Você está grávida, onde você passa tem grávida. É sempre aquela coisa, parece que a Siri te ouve, você abre ali o celular, só tem aquilo que você estava falando. É tipo isso. Então, quando você está focado em algo, ele expande, por quê? Porque você está focado naquilo. Então, o seu olhar, ele muda, você só presta atenção naquilo, porque você quer aquilo, você está focado naquilo. Só que em contrapartida, se o seu medo está te tomando, se o seu medo está ali conduzindo tudo, o que é que vai expandir? O medo. Então você não pode. E aí você justifica. Mas não, a sua justificativa é só para encobrir o medo. E aí o seu cérebro vai dizendo o quê? E é isso aí, a gente está o quê? Está protegido. Está protegido. Sibeli, não canta ali não. Não canta igual você canta no seu Instagram. Aqui em cima. Fazer a mesma coisa lá, só que aqui? Não, faça isso. Por quê? Porque você pode passar vergonha, você pode desafinar, você pode não sei o quê, você pode esquecer a letra. Meu Deus, que terrível coisa é se você esquecer a letra. E aí o que acontece? O medo, e ela expande. Deus chamou, Deus capacitou. Ela pode? Pode, mas se ela focar naquilo e aquilo expandir, ela é paralisada. Dou o exemplo da Si, porque ela sabe que eu pego no pé dela por causa disso mesmo. Eu falo que essa voz linda que ela tem, e muitas vezes o inimigo tenta roubar aquilo que Deus entregou. E isso serve para você, para qualquer área. E aí você foca naquela coisinha que parece tão inofensiva e que vai crescendo, te paralisando. E você vai vendo seus sonhos indo por água abaixo. Você vai vendo seu chamado indo por água abaixo. Você vai vendo seu ministério indo por água abaixo. Você vai vendo tantas coisas que o Senhor tinha preparado para você indo por água abaixo. Porque um negocinho chamado medo te enganou dizendo que ele queria te proteger. Mas ele só queria te limitar. E vou te dizer, às vezes nem é o inimigo. Às vezes nem é o inimigo. Às vezes é só o seu medo. Às vezes é só a sua falta de coragem, de arriscar, de tentar, de sair da zona de conforto, de sair deste lugar. Aí a gente taca pro inimigo. E ele fala, mas dessa vez eu não tenho culpa. E dessa vez é só você. Só que essa insegurança, ela é vencida quando a gente toma coragem para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós assumimos a postura que requer esse novo lugar. Porque não basta só a gente ter coragem para fazer. A gente tem que ter coragem de bancar. Como eu falei, as pessoas podem não te entender. Mas se Deus te confiou, vai. Se Deus te chamou, vai. E por último, essa mentalidade de escassez, ela produz em nós uma desistência.
Então ela vai ampliando as dificuldades, trazendo esse medo, trazendo essa baixa autoestima, trazendo todas essas coisas que nós estamos falando, para nos levar à desistência. Diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Ou seja, não dá. Não dá. Então, vai você, porque eu mesmo não vou sair daqui. E é isso, essa é a realidade. Só que uma das razões que faz com que a gente desista das nossas promessas é porque nós nos vemos distante demais delas. É muito inalcançável, é muito inatingível, é muito distante, porque a gente é tão pequeno, tão incapaz. E se a gente não começar a olhar para nós de um outro modo, se a gente não começar a se posicionar de um outro modo, se nós não mudarmos definitivamente a nossa imagem sobre nós, olhando para mim e para você do modo como o Senhor olha, nós vamos ser para sempre os estrangeiros que estão numa terra nova e que temos que aceitar tudo aquilo porque, ormai é isso que temos. E isso não significa você disputar com ninguém. Isso não significa você desmerecer ninguém. A sua luta não é contra nenhuma pessoa da porta para fora. Aqui, então, misericórdia, né? Então, vamos falar da porta para fora. A sua luta é contra você. É você olhar e falar, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, tá bom, para quê? Qual é o propósito? O que é? Mas o estrangeiro que não tem diploma, que pena para ele, mas eu tenho Deus, eu não tenho diploma, mas eu tenho Deus. E o meu Deus, ele pode me colocar onde ele quiser. Mas não é assim que funciona. Para você que não tem fé, para de andar com esse tipo de pessoa. Gente, se alguém vier te falar alguma coisa assim, já sabe que é uma pessoa para você se afastar. E se ela estiver aqui dentro, fala assim, vai lá conversar com o pastor, que a pastora está precisando de aconselhamento. Não tem problema não, manda para lá. Que aí o resto a gente faz. Mas, sabe, não seja consumido por essa energia negativa, não. Seja consumido por aquilo que traz esperança, por aquilo que traz vida, por aquilo que se chama Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, a sua fé, a palavra de Deus. Você tomar posse daquilo e falar, foi para isso que o Senhor me chamou, não me interessa o que dizem, não me interessa o que falam, não me interessa o pensamento, não me interessa as experiências, o que me interessa é o que Deus me confiou. E se Ele me chamou, Ele me capacita. Se Ele nos chamou, Ele nos capacita. Deus é o dono da obra, senão essa igreja aqui já estaria fechada. Porque não é por mim, não é pelo pastor, não é pelos pastores que já passaram por aqui. É porque essa obra é dele. E se amanhã ele falar, vai fechar? Vai fechar. Não importa o esforço que a gente faça para manter aberto. Vai fechar. Só que se ele falar, na minha igreja ninguém toca, ninguém toca. Pode cair, pode reconstruir. Pode cair, pode reconstruir. Mas vai reconstruir. Porque ele é o dono da obra. E ele é o dono da tua vida. Ele é o dono dos teus planos. Só que tudo vai mudar quando a sua visão mudar. Não olhe para o que a gente fala somente como coisas de você anotar e nunca mais ler. Anote, mas leia, mas coloque em prática. Senhor, talvez eu não estou tendo essa fé que eu deveria ter. Eu estou falando, mas eu não estou acreditando muito. Me ajuda aqui a crer. É a oração mais sincera que você poderia levar ao Espírito Santo. Eu quero crer, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Quer mesmo? Só diga que você quer, porque ele sabe que se você não quiser, a sua oração vai ser em vão. Ele vai falar, não quer não, você só está fingindo que você não quer. Agora, se você quiser e falar, Senhor, eu estou numa guerra contra mim. Eu estou numa guerra contra o meu medo, eu estou numa guerra contra eu. Eu estou numa guerra, mas eu quero. Aí onde ele entra, aí onde ele faz, porque ele encontra verdade, ele encontra um espaço, ele encontra um chamado que corresponde ao que está sendo dito. E não somente eu falo uma coisa, mas eu sinto outra. Porque você pode me enganar, falando que você concorda com tudo que eu falo. E no seu coração você não está nem aqui. De espírito você está em outro mundo. Ou contestando tudo que eu falo. Para mim, com agora é muito, amor dobrado assim nas minhas palavras, não me interessa. Porque você não viveu o que Deus tem para você, não vai mudar o que eu tenho que viver. Porque eu estou vivendo o que Deus tem para mim. Agora, se você não vai viver o que Deus tem para você, o meu papel eu estou fazendo. Te impulsionar, te trazer o direcionamento, te falar tudo aquilo que o Senhor manda te falar. Se você não quiser,
com muito amor, problema seu. Tá? Você pode se colocar de pé? Quantas vezes você já foi paralisado por um não posso, um não mereço? Mas nós vamos quebrar isso agora, em nome de Jesus. E eu quero que você, na autoridade que o Espírito Santo de Deus te deu, você declare assim comigo, com os seus olhos abertos, com os seus olhos fechados, não me importa, o que importa é que esteja aberto o seu coração. Que o seu coração esteja aberto, que você esteja revestido pela autoridade que Cristo te deu. Vocês são revestidos pela autoridade que Cristo te deu? Amém, glória a Deus. Você que não foi, então recebe a autoridade do Espírito Santo em nome de Jesus. Fala assim comigo, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou resgatado. Eu sou perdoado. Eu sou talentoso. Eu sou confiante. Eu sou disciplinado. Eu sou qualificado. Eu sou livre. Eu sou determinado. Eu sou capacitado. Eu não sou uma pessoa medíocre. Eu não sou uma pessoa sem propósito. Eu sou filho de Deus. Eu sou abençoado. E eu vou ser tudo aquilo que Ele me criou para ser. Eu vou ter tudo aquilo que Ele disse que eu teria. Eu vou alcançar todos os lugares que Ele disse que eu alcançaria. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. E fale isso com propriedade e viva isso. E pelo amor de Deus, isso não é sobre motivação. Isso é sobre você olhar para você como Deus olha para você. Como Jesus te vê. Isso é sobre você ser liberto de todas as coisas que o inimigo já tentou colocar sobre a sua vida para te paralisar. Não é sobre você ser irresponsável e jogar tudo para o ar sem perguntar para Deus se sim ou se não. Mas é sobre você romper com a mentalidade da conformidade. É sobre você romper com padrões das coisas que não deram certo e que não vão continuar dando certo. Não, não vão, elas vão dar certo sim, porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu vou conseguir o que Deus já preparou para mim. E não importa se meu irmão da direita, da esquerda, se meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais não acreditam em mim. Se Deus me chamou, Ele me capacita. Ele me capacita. Acredite naquilo que Deus te deu. Não se apegue esperando motivação de ninguém. Se você esperar motivação de pessoas, da mais próxima que for, você vai cair. Você vai falhar. Não espere. As pessoas, elas querem te ver bem, nunca melhor do que elas. Isso é triste, mas é real. Principalmente se você pegar pessoas que não têm Jesus no coração. Às vezes tem Jesus no coração, mas às vezes tá oprimido. E vem com um balde de água fria e te paralisa. Não, se apegue à voz do Espírito Santo. Porque se Ele te entregou, vai acontecer. Se ele te prometeu, vai acontecer. Se Ele está no negócio, só vai. E não importa o que te digam. Não importa. Isso precisa ser rompido hoje. Mude o modo como você olha as suas coisas. Mude o modo como você olha a sua vida. Mude o modo como você olha para si. Se for preciso, declare isso todos os dias. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu vou chegar onde Deus disse que eu vou chegar. E não me importa se a realidade é essa. A realidade não define o meu futuro. Quem define o meu futuro é Deus. Toma posse disso, gente. Vamos mudar a mentalidade. Precisa ser mudado. Para que essa mentalidade a gente possa contagiar o resto. Quantas pessoas estão se arrastando e sendo pedra de tropeço na vida de outros. Quantas pessoas estão sendo enganadas de que estão num nível espiritual muito grande, mas elas estão mais paralisadas do que elas possam imaginar. Então essa palavra tem que impactar. E como vai impactar, pastora? Você vai pregar de novo? Não, mas você vai.
O seu posicionamento vai, as suas palavras vão, o seu modo de pensar, o seu aconselhamento. Quando alguém vier com um balde de água fria, você fala: irmão, você não estava no culto de quarta, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Vamos pegar esse balde aqui e vamos esquentar essa água, porque essa água não vai me paralisar, não. É isso que nós precisamos. Basta de sermos anulados pelo inimigo. Basta de sermos limitados. O Senhor nos chama. E nós estamos caminhando para o fim dessa série. E eu tenho certeza que se todos nós tomarmos posse dessa palavra, gente, vocês não têm noção do que a gente pode viver com o Senhor. Eu digo para vocês, grandes coisas o Senhor tem feito já na nossa vida, na nossa casa, por conta de um posicionamento. E o meu desejo é que o que acontece na minha casa, que aconteça na casa de vocês. Mas isso não vai vir por magia. Só porque acontece, eu creio que vai acontecer na minha. Não. Mas vai acontecer. Se você se posicionar e viver e tiver a coragem, a ousadia, se junte com pessoas do mesmo pensamento. Se junte com pessoas que estão caminhando no mesmo espírito. Vamos junto, vamos orar junto, vamos buscar junto, vamos estar junto. Pastora, eu tenho que deixar o meu próximo. Não é sobre odiar o próximo. Você se afastar um pouquinho de quem está tentando te paralisar não significa deixar de amar. Você ama tanto que ao invés de você ir para o mesmo lado e os dois se afundar, você vai dar 2 passos para trás, você vai orar e vai alcançar essa pessoa e transformar ela. Porque você foi transformado. E quando nós somos transformados para transformar. Amém? Quando nós somos curados para curar. Então saia daqui tendo a certeza de que a sua vida não é mais a mesma. Semana que vem é o último dia que você vai ter para dizer: eu assumi o controle da minha vida. Porque a única pessoa prejudicada é você. E apesar de toda a brincadeira, claro que não muda em nada na nossa vida, mas nos entristece muito saber que Deus confiou tanta coisa a tantos de vocês. E vocês, por medo, por seja lá o que for, se sentem paralisados. O que nós queremos é que todos vocês vivam o que Deus tem para vocês. O que nós queremos é que vocês avancem, que vocês alcancem pessoas, que vocês sejam motivo de inspiração para outros. Que aquilo que o Senhor vai fazer na vida de vocês alcance e transborde na vida de outros. Amém? Que Deus abençoe vocês e eu tenho certeza que o encerramento dessa série vai ser algo poderoso para realmente selar essa palavra e essa série na nossa vida. Mas de hoje até semana que vem, se comprometam em viver essa palavra. Não somente ouvir, mas viver. Para que vocês possam, de fato, viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para vocês. Amém? Vocês podem aplaudir aí o nome do Senhor?